né, online, e os que estão aqui também, a assistência presencial, tá? Vamos começar hoje a palestra de junho do Espaço Alcalino. Todo mês temos uma palestra, no primeiro sábado, às 4 horas da tarde. Hoje vamos falar a respeito dessa doença tão complicada e tão mal entendida, né, que é o câncer. Meu nome é José Otávio, essa é a minha formação, né? Me formei em Unesp de Botucatu, em 96, fiz residência em cirurgia geral, depois fiz a residência de gastrocirurgia, né? Gastrocirurgia no Hospital Heliópolis, a pós-graduação na NUFIG, do Hospital Israelita Albert Einstein. O TCC meu foi sobre diagnóstico de doenças através da análise do ar expirado. Continuei minha formação em fitoterapia, fiz fitoterapia durante um ano com o Dr. Sérgio Paniza, e depois medicina chinesa por 2 anos consecutivos com o Dr. Paulo César Varanda, e o estudo não para, né, pessoal, de maneira nenhuma. Então hoje vamos abordar o câncer. Eu chamei o câncer, isso é uma visão minha, um caos na divisão celular, tá? Então o que acontece? De um momento para outro, nunca é subitamente, né, todo um processo, a divisão celular começa a estar desordenada e fora de um padrão. Ou seja, nós vamos ver que pela medicina quântica, pela física quântica, há uma alteração na informação. A visão atual sobre o câncer é que há uma informação que está no nível subatômico e que leva toda a articulação com consequências, né, em cada tipo de plano, de cada tipo de campo, chegando até o plano físico, o câncer com uma doença, um tumor, que é um sinal sintoma. Introdução. Então, hoje nós temos a noção do que é o proto-oncogene. O proto-oncogene, ele é um gene que está latente, né, dentro do nosso corpo, dentro do nosso DNA, esperando a ser estimulado. Tá? O que é o câncer? Esse oncogene, que era um proto-oncogene, ele está liberado na sua ação. Então ele começa a fazer um trabalho em que ele se manifesta, pode se manifestar as células cancerosas. Há uma informação para uma divisão desordenada. Só que nada, como nada na vida e nada no corpo, não tem um contra-argumento. Então nós temos os genes supressores. Então, se um ponto, os oncogenes, eles vão produzir, vão favorecer, vão propiciar o surgimento das células cancerosas, os genes supressores vão fazer o quê? Vão limitar, ou seja, essa bagunça que está acontecendo dentro da célula vai ser de alguma maneira brecada, limitada e até muitas vezes bloqueada. Lembrando que os genes supressores, a gente tem um conjunto de genes muito conhecido hoje, que é o P53, né, que está na moda aí. Então, todos os alimentos, os suplementos, as atividades que a gente pode melhorar a ação desse gene P53, o gene supressor P53, nós conseguimos ou silenciar os oncogenes ou impedir, inclusive, que eles sejam ativados. Então ninguém é refém da hereditariedade e ninguém é refém da genética. Mas é isso, é uma disputa entre os oncogenes e os supressores, tá? Próximo ponto. O câncer, ele tem várias fases. Ele tem a fase de iniciação, ele tem a fase de promoção e a fase de progressão. Nós temos nessas 3 fases o papel de um alimento, de um tempero importantíssimo que nós vamos falar na sequência da aula, tá bom? E existem substâncias que agem na iniciação só, outros só na promoção e outros na progressão, tá? A progressão seria o quê? O processo desenfreado, ou seja, a metastatização. E aí a gente vê, só dando um spoiler, os cogumelos como uma grande arma contra a progressão do câncer. Toda a sociedade hoje médica está recebendo com cada vez mais frequência a hipótese de que as doenças, na verdade, não são puramente genéticas e nem acontecem por algum distúrbio no núcleo celular.
Qual é a organela responsável por maioria das doenças crônicas? A mitocôndria, pessoal. Então a gente tem hoje o conceito das mitocondriopatias, tá? E o que acontece quando a mitocôndria ela está mal estimulada ou desligada na célula? Ocorre uma facilitação para que o proto-oncogene seja ativado em oncogene, que a gente fala de instabilização genômica, tá? Esse nome aqui, instabilização genômica. Fatores de risco e terreno biológico. Os fatores de risco são desde um desequilíbrio emocional, um trauma, um bloqueio a nível mental, como o álcool, o cigarro, a ingestão de açúcar excessiva, né? O uso de medicamentos em excesso, o contato com poluentes, o contato com metais pesados, o contato com lixo industrial, entre outros. Tudo isso vai propiciar ao aumento da probabilidade do surgimento de células cancerosas e o câncer, o tumor, que é o sintoma. Tá? Então, além dos fatores de risco, o terreno biológico é importante. Por quê? Porque muitas vezes o paciente faz o tratamento e o tumor volta ou em outro lugar ou aparece um outro câncer. Porque, na verdade, o câncer, nós vamos ver que é uma doença sistêmica. Ela se localiza num órgão, se localiza numa região, mas o tratamento dessa enfermidade tem que ser vista como uma doença sistêmica. Tá? Vitamina D3. A vitamina D é muito importante. É a famosa vacina anticâncer. Pode se chamar de vacina anticâncer. Por quê? Porque essa vitamina lipossolúvel, que hoje é considerada um hormônio, ele controla 10% do nosso genoma. Até um tempo atrás, antes do surgimento do projeto Genoma, achava-se que tínhamos milhões de genes, né? Não, nós temos menos genes do que o arroz, por exemplo. Mas a vitamina D exerce um papel fundamental na regulação do nosso exército gênico. Tá? Microbiota intestinal. 70% da nossa imunidade está no intestino. Ou seja, já os chineses falavam que a doença começava no intestino e se curava no intestino. Então, a microbiota é a composição, a população de bactérias que tem no seu intestino, que vai revelar toda uma atuação metabólica, e o câncer também pode ser regulado para o seu favorecimento ou o seu silenciamento, através da microbiota intestinal. Células NK são células natural killers. As células natural killers são células do nosso sistema imune, do nosso sistema de defesa, e que foi observado que são as células que mais têm atuação em destruir, em causar apoptose nas células cancerosas. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas células para frente. Elas são estimuladas pela beta-endorfina, que a gente consegue através do exercício físico, por isso o exercício físico tão importante na regulação imunológica nossa. E as células natural killer também tem a ver com a nossa reserva de energia vital, o Ti ou o Ki. Bom, tipos mais frequentes no Brasil e no mundo, nós vamos ver no decorrer da exposição. E o que é importante hoje que eu quis trazer para vocês nessa palestra? O que há de diferente, né? Qual a informação nova? Que existe uma neoplasia maligna em crescimento no mundo, que nós nomeamos de melanoma. Então, é uma neoplasia maligna que temos que ter bastante atenção e cuidado. Por quê? Porque o potencial dela é de nos atingir e ter um tratamento bastante delicado e complicado de ser resguardado. Melanoma, então. Como que aparece? Tem vários tipos de melanoma. O melanoma de pele, né, que nós vamos falar, melanoma cutâneo. Ele aparece como uma mancha enegrecida e que pode, com o decorrer do tempo, mudar de cor ou ter mais de uma cor. Aquela lesão pode aumentar, ela pode coçar, ela pode sangrar e é o mais importante, sempre procurar essas lesões pigmentadas em áreas que nós não enxergamos. Porque o melanoma ele tem apreciação por lugares escondidos. Então, glúteo, parte de trás da perna, parte de trás da pele, parte de trás da coxa, nuca, couro cabeludo, área genital. Então, sempre que surgir uma lesão pigmentada que não existia, é sempre importante
imperioso procurar um dermatologista e fazer um escândalo, né, um acompanhamento dessas lesões. Por quê? Porque você vê, houve um aumento de 27% na incidência do encontro de melanoma, do diagnóstico de 2013 até o final de 2023, essa é a expectativa. Pelo que está aumentando, a expectativa é de 27% de aumento no número de casos. É muita coisa, né? Você vê que nos Estados Unidos, a gente hoje tem uma estatística de um óbito por melanoma a cada hora por dia. Ou seja, se o dia tem 24 horas, no mínimo, 24 óbitos de melanoma por dia. Imagina isso versus 365 dias, né? 25% é mais frequente nas pessoas da raça branca, da origem caucasiana. A expectativa é de 97.610 casos novos nesse período de 2023 a 2025. Então, a gente tem que realmente olhar com bastante atenção esse tipo de câncer, né? E tentar descobrir o mais rápido possível, mais precoce. É o terceiro câncer mais comum. É o câncer maligno, é a neoplasia maligna mais comum nos adultos jovens. É a terceira causa de câncer mais comum na idade de 25 a 39 anos, tá? Olha a importância. A incidência do raio ultravioleta, principalmente do tipo A, tem muito a ver com o surgimento desse câncer, tá? E o risco de melanoma ocular. Quanto mais ultravioleta tipo A, maior a incidência de melanoma do tipo ocular, nos olhos. O raio ultravioleta, a fração dele, né? O tipo de esse nível, se é raio ultravioleta A, CB, CC, vai depender da penetração na nossa pele e até onde ele atinge, tá? Lembrando que o raio ultravioleta do tipo B é o que leva ao estímulo e à produção da vitamina D, tá? Para você ver como o problema está sendo encarado nos Estados Unidos, 13 novas terapias foram aprovadas pelo FDA, que é um órgão de fiscalização das normativas técnicas da medicina, nos Estados Unidos em 2007. Próximo. Teoria sobre o câncer. Então, várias teorias já foram levantadas. A primeira teoria lá atrás era que havia um vírus, então havia um agente externo. Então, hoje nós temos noção de alguns vírus, né? Ou seja, o Epstein-Barr, né? O HPV, o vírus da herpes, o vírus que nós conhecemos através da naturopatia, né? Que é o Mux vírus. Então tem vírus, sim, que podem entrar na célula, alterar o DNA e fazer aquela ativação dos prótons em oncogenes. Mas só os vírus, não tem mais nada que possa explicar, não. Temos a teoria psicossomática, que segundo Reich, tanto a depressão mantida por muito tempo, como o que ele diz ausência de agressividade, na verdade, é aquele embotamento afetivo, né? É aquela o represamento das sensações e dos sentimentos negativos dentro de nós, propiciar toda uma alteração energética e favorecer o aparecimento do câncer. As teorias bioquímicas, nós vamos ter a queda imunológica como uma causa, o déficit hormonal, né? Que nós sabemos que tanto no câncer de mama, a falta do estradiol, como no câncer de próstata, o declínio da testosterona favorecem também uma alteração do nosso genoma e o aparecimento do câncer. A teoria de Otto Warburg, que foi um médico que ganhou 2 vezes o Nobel, Dr. Otto, né? Ele percebeu o quê? Que as células que se transformavam em células cancerosas, elas tinham as mitocôndrias desligadas e uma baixa produção energética e um baixo conteúdo de oxigênio, porque as mitocôndrias desligadas, elas não geravam o ATP não gerava a oxigenação e isso predispunha a que aquela célula começasse a se desregular, ter um desregulamento da divisão perante as outras. Então ele ganhou o Nobel. Então a hipóxia e o metabolismo anaeróbico dentro da célula favorece, e a gente vê que isso tem várias provas hoje em dia, o aparecimento do câncer. A teoria metabólica do Dr. Thomas Seyfried, que nós vamos ver, ele encara o câncer como uma doença metabólica, como diabetes, como Alzheimer, como hipertensão. Então, uma doença metabólica, uma doença sistêmica com um tom metabólico. Então, temos também essa hipótese. Hoje, provavelmente,
a hipótese é uma das hipóteses mais afirmadas e creditadas. E nós tentamos trazer nessa palestra, para quem não conhece, a teoria que Reich, né, o grande psiquiatra austríaco Reich, ele trouxe, e que muito do seu trabalho foi perdido, mas muito vem sendo cada vez mais reconhecido e falado. Então, a biopatia de Wilhelm Reich. Reich foi o primeiro pesquisador que falou sobre energia orgânica. O que é energia orgânica? É energia imanente, é energia, o Chi, o Ki, o Prana, é energia universal que nos envolve e que nós podemos absorvê-la principalmente através da respiração. Essa energia ela vai circular nos nossos corpos, né? Também no corpo físico, e vai banhar as nossas células. E tudo, para ele, tudo dependia desse fluxo energético e como isso ia ser trabalhado dentro do nosso metabolismo, tá? Ele falava no ritmo em 4 tempos. Na verdade, a célula, ela trabalha em 4 tempos e vários sistemas dentro de nós, inclusive os sistemas dentro do sistema genital, né, da nossa energia sexual, trabalham em 4 tempos. Então, primeiro a tensão mecânica, que é a absorção de fluidos corporais, a separação de partículas do coloide plasmático, que é aquele caldo que circula, né? Então, a absorção desses fluidos e a divisão, a separação das partículas. Ela cria um mecanismo de tensão. Vai nos propiciar uma carga bioenergética que vai inundar todas as células, todos os nossos sistemas informativos, né? E depois vai haver a necessidade de uma descarga. Por quê? Nada pode ter excesso, tudo é um equilíbrio. A energia entra, ela circula, ela banha, ela alimenta, o excesso tem que ter uma descarga, tem que ter uma eliminação, né? O próximo passo é o relaxamento mecânico. Então, nesse relaxamento mecânico, o que nós temos? Nós temos a recomposição. Os fluidos voltam a ser reabsorvidos e as partículas voltam a ser conectadas. Nessa fase de relaxamento mecânico, ele fala também de algo a mais, que ele chama de uma fase de gratificação. Essa gratificação seria, munidos dessa reabsorção de fluidos e de parte da energia que em excesso foi descarregada, pode haver a contemporização entre 2 seres, entre 2 células, entre 2 tecidos. E é essa energia de gratificação, essa fase de gratificação que pode promover, inclusive, o encontro do espermatozoide com o óvulo e o surgimento de uma nova vida. Então, esse ciclo, ele tem que sempre funcionar de uma forma harmônica e de uma forma de um passo a seguir do outro, tá? Nesse ritmo de 4 tempos, o que se observa? O sistema nervoso autônomo, em que isso não funciona, ele fica disfuncional. E ele, segundo Reich, o sistema nervoso autônomo, sem funcionamento, ele é uma porta de entrada, uma mola propulsora de qualquer doença, inclusive dela o câncer. Ele fala também de 4 fases. Ele diz que o distúrbio do câncer é um distúrbio na pulsação, nesse pulso energético e no movimento celular. Então temos a fase de contração, né? Essa fase de contração, aqui, pessoal, já é um processo patológico, tá? Aqui em cima, fisiológico, esse ritmo de 4 tempos sendo respeitado, você não tem doença, o equilíbrio está se colocado e há uma vida saudável. Daqui para baixo é onde a coisa começa a dar problema. Então, essa fase de contração é uma fase em que há um apertamento do corpo. Então, o que acontece? Não há absorção de fluidos, né? Os tecidos começam a enfraquecer. Você tem clinicamente na pessoa a pele pálida, anemia, né? Você pode ter fraqueza de alguns tecidos, né? Turgescência muscular, ou seja, tensão muscular, dor muscular. Se isso não for resolvido nessa fase, ela vai caminhar para a segunda fase patológica, que ele fala de fase de encolhimento. Nessa fase de encolhimento, já tem fraqueza muscular, diminuição da energia biológica, diminuição da integridade dos tecidos, a movimentação celular reduz, quer dizer, a lâmpada está apagando, tá bom, pessoal?
A primeira fase de contração, ela não é patognomônica de câncer, mas a fase de encolhimento, a gente pode falar que o câncer já começou a se estabelecer. Terceira fase patológica, a fase de putrefação. Ou seja, nessa fase, a energia orgânica está extremamente diminuída, não há mais vitalidade celular e o processo está rampa abaixo. Tá? Inclusive, como putrefação, os tecidos estão sendo apodrecidos, porque não tem energia orgânica, não tem energia vital. Se nada for feito, vai acontecer o seguinte, a última fase em que o próprio sistema imunológico da pessoa vai começar a atacá-la, como se fosse assim, vamos fazer uma analogia, não tem mais jeito, então o que acontece é melhor desligar o sistema, então o sistema imune vai se destruindo o próprio corpo, o que sobrou do corpo, tá? Porque aquele nível de putrefação para ele é completamente indesejável e fora de propósito para uma vida biológica. E aí a pessoa acaba morrendo, inclusive, por intoxicação. Vê que interessante esse outro ponto de vista do Reich, tá? Que eu falei de Freud porque ele usou algumas coisas, inclusive, de repressão, né? Da parte sexual que o próprio Freud mostrou, né? Então ele vai um pouquinho além, ele usa o que Freud falava, o que Freud descobriu, e está indo um pouquinho além. E a frase de Reich: a êxtase da energia sexual é o ponto comum entre a peste emocional, ou seja, tudo que a sociedade traz para a pessoa, colocando-a para baixo, dogmas, crenças, preconceitos, aflição, ele chama isso de peste emocional. Então, se essa peste emocional ela acaba enraizando na pessoa, ela vai acabar causando biopatias. No meio disso, existe o quê? O sistema energético, a energia sexual, a energia biológica, a energia orgânica, que pode fazer o quê? O desvínculo, a negativa dessa peste emocional. Ela pode salvar a própria máquina biológica de uma patologia. Mas muitas vezes isso não é conseguido, porque também a gente sabe que há muito tabu em cima da energia sexual, libido, orgasmo, né? E muitas pessoas que têm um comprometimento, né, nessa liberação, ou até no entendimento, no vivenciamento da energia sexual, não há um bloqueio e a peste emocional acaba afetando toda a energia do orgânico e acaba produzindo as doenças, e uma delas é o câncer. Estimativa da Organização Mundial da Saúde, né? Esses dados são muito recentes, tá? E o que a gente observa, aumento da incidência e da mortalidade em todos os cânceres. Então é uma doença em expansão, infelizmente, tá? Em 2020, por exemplo, houve 19,3 milhões de casos novos no mundo. Isso é uma associação de pesquisa do câncer internacional, tá? 60% do total de cânceres são 10 tipos os mais frequentes, tá? Então, de 60% do total de casos, que corresponde a 10 tipos de câncer, que são os mais frequentes. Então, é algo bem orquestrado, né? No mundo, o primeiro câncer mais frequente é o de mama, o segundo é o de pulmão, o terceiro é de cólon e reto, o quarto é de próstata e o quinto é de pele não melanoma, tá? No Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde e uma estatística que nós temos na verdade uma estimativa de 2023 a 2025, a estimativa do surgimento de 704 mil casos novos nesse período citado. A maior incidência é o câncer de pele, que não melanoma, tá? A incidência é muito alta, de 31,3%, sendo 17% maior em homens. Essa distribuição da incidência, ela está principalmente na região sul e sudeste do Brasil, 70% nessas duas regiões e mais, 50% no sudeste. Distribuição dos casos no mundo, né? Para homens, a gente calcula o câncer de pulmão em primeiro lugar, depois o de próstata, terceiro o câncer coloretal. Do de pulmão de próstata nós observamos que é uma frequência muito, uma estatística e uma incidência muito parecida. Abaixo dos dois a incidência cai, mas não é desconsiderável. Câncer coloretal, câncer de pele não melanoma e câncer gástrico. Para mulheres, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres. Depois o câncer de cólon reto
você vê que tem um declínio da incidência grande, mas é importante, 9,4%. A partir do câncer coloretal, o câncer de pulmão, pela ordem, o câncer de colo do útero e o câncer de pele não melanoma. Se a gente fizer um ajustamento dessa taxa de incidência no mundo, a gente vê que 19% maior o acometimento de homens do que de mulheres. Estimativa dos casos em São Paulo. A gente pegou os dados, né, dos dados do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer também, nesse período, o que se estima para o final desse ano, né? Então, em homens, o câncer de próstata deve ser o que mais cresça, né? A maior incidência, o maior número de casos novos. Depois, o câncer de colo retal, o câncer de traqueia, brônquios e pulmão, o câncer de cavidade oral e o câncer de estômago. Para mulheres, né? Segundo essa estimativa, o câncer de mama continua tendo o primeiro lugar, né? O câncer mais afetado, o câncer que mais afeta as mulheres. Segundo o câncer coloretal, você vê que nos dois grupos o câncer coloretal está em segundo lugar, né? Isso vem crescendo, tá? O que me chamou muito a atenção e que eu não tinha esse dado, o câncer de tireoide vem crescendo muito, principalmente nos grandes centros. A gente vê em São Paulo como estado, mas nos grandes centros o câncer de tireoide também vem crescendo. Em quarto lugar, o câncer de traqueia, brônquio e pulmão. E em quinto lugar, o câncer de colo do útero. Na capital, para os homens, a gente vê um aumento do câncer de bexiga e o que eu já falei nas mulheres, câncer de tireoide. Tipos de câncer e fatores de risco. Os tipos de câncer eles também vão evoluir, vão se diferenciar com relação ao tipo de epitélio. Ou seja, nós temos os cânceres, os adenocarcinomas, os espinos celulares, tá? Os carcinomas, os melanomas e os linfomas, entre outros. Tem teratoma e assim por diante. Então, dependendo do tipo histológico, ou seja, do tipo do epitélio que o câncer se assestou, vai ter uma mudança e uma alteração na nomenclatura. E também uma mudança na resposta aos tratamentos, tá bom? Então, tipos de câncer e fatores de risco. O câncer de mama, a gente vê que acima de 50 anos há uma predisposição maior em mulheres que nunca tiveram gestação, né, nulíparas, gravidez tardia, em que a primeira gravidez aconteceu muito acima dos 30, 40 anos, tá? A amamentação curta, né? A amamentação ela realmente protege, a gente sabe, inclusive, de alguns estudos nos Estados Unidos, em que pacientes com câncer de mama, ao engravidarem, o câncer ou ele se estabilizava ou ele desaparecia. Então aí a gente vê a importância dos hormônios, né, na gênese do câncer e na progressão. Outros fatores para o câncer de mama ainda: obesidade, alcoolismo, sedentarismo, trabalho noturno, provavelmente porque a pessoa não dormindo à noite, ela não libera melatonina, não liberando a melatonina, ela tem um desajuste durante o dia do ritmo do cortisol. Tá? E nós sabemos que o cortisol aumenta a insulina, que aumento de insulina favorece também o aparecimento do câncer. Tá? Radiação com raio-x, e a gente sabe que dentro das causas, os fatores que propiciam o câncer de mama, hoje a gente conhece que as causas genéticas hereditárias correspondem só de 5 a 10% dos casos. O próximo câncer que nós vamos avaliar é o câncer de próstata, que é o mais comum nos homens, né? Ele aparece a partir dos 50 anos e, na verdade, o que se estabelece é que qualquer homem aos 90 anos, aparentemente, se houver um diagnóstico preciso, aos 90 anos, praticamente 100% dos homens terão um tipo de câncer, que é o câncer de próstata. Como é um câncer de progressão muito lenta, muitas vezes não é diagnosticado, porque não dá sintomas, não dá complicações, mas se for feita uma investigação, aos 90 ou a partir dos 90, quase todos os homens vão ter câncer de próstata por questões hormonais, de envelhecimento e outros fatores que nós vamos ver agora. Hereditariedade é muito importante para o câncer de próstata, muito mais do que no câncer de mama. Obesidade. Todo paciente com câncer de próstata diagnosticado que está obeso, ele tem mais chance de ao diagnóstico ter um câncer mais avançado. Sedentarismo, a gente vê que sedentarismo está nos dois, né? Trabalho noturno também. Exposição de metais, a pessoa que trabalha e acaba se intoxicando por metais pesados. E a indústria de produção de borracha é um fator, uma ocupação que predispõe ao câncer de próstata.
Tipos de câncer e fatores de risco, o coloretal agora. O câncer coloretal, como eu mostrei, está em uma crescente. Também, fatores de risco. A partir de 50 anos, a gente vê que todos eles estão com uma predisposição maior a partir de 50 anos. Tá? Qual a importância do coloretal? Sangue oculto nas fezes. Então, a partir dos 45, a gente começa a fazer sangue oculto nas fezes, que é um exame para diagnosticar microsangramentos no intestino. Muito importante. Se a pessoa tiver uma hereditariedade para câncer de cólon retal, aí a partir dos 50 anos, nós temos que começar a olhar para a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia, tá bom? Outros fatores de risco, então. Sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, tá? Obesidade, baixo teor de fibras, frutas, vegetais e carnes magras, e a exposição a que tipo de radiação? Raio-X e raio gama, tá? Diagnóstico de doença inflamatória intestinal, então aquele paciente que tem retocolite ou doença de Crohn, de mais de 10 anos de evolução, ele começa a ter anualmente uma chance maior de aparecimento do câncer coloretal. E a importância o quê? Dos pólipos. Então, pólipos intestinais do tipo adenomatosos ou serrilhados, a colonoscopia devem ser vistos mais de perto, tem um screening, tem um acompanhamento, porque nesses tipos de pólipo, a maior chance de malignização. Tratamento. Como dizia, acho que foi Galeno, né, também, melhor prevenir do que tratar, né? Também, então assim, Paracelsus também falava isso. Então, primeira coisa, melhor coisa, detecção precoce. Então, para a próstata, o toque retal, o PSA, uma ultrassom de próstata, para a mama, um ultrassom de mamas, mamografia, temos agora uma termografia, né, que antecede 10 anos a chance de uma neoplasia numa das mamas ou em ambas as mamas. O câncer coloretal, nós falamos então da importância do sangue oculto, da importância também da mudança do hábito intestinal abrupta, afilamento de fezes, sangramento persistente nas fezes. Então assim, o corpo nos informa também, né? Nas mamas a gente fala a importância do autoexame, da autopalpação, né? Além do ultrassom, a autopalpação e o ultrassom são ferramentas bastante precoces de diagnóstico, tá? Depois a gente vai para a mamografia e existe hoje a termografia. O câncer de intestino, então, sangue oculto, dependendo da necessidade, já a retossigmoidoscopia. E se nós tivermos um familiar com câncer de colo retal, 10 anos antes da idade de aparecimento nesse familiar, devemos começar a fazer colonoscopia e aí o screening através da colonoscopia, tá? Reprogramação mental. Então, nós sabemos que o poder mental que nós temos é muito poderoso. Nós temos um poder mental, uma força mental muito poderosa, o poder de cocriação. Então, assim, há necessidade no paciente que tem câncer da reprogramação mental. Nós temos várias técnicas, né? O EFT, a barra de Axis, o Theta Healing, a ressonância harmônica, a necessidade de se estabelecer um equilíbrio emocional nesses pacientes, terapias, né, comportamentais, psicanálise, psicoterapia, olhar para a metafísica, né, metafísica da saúde, tão importante, o que é que pode originar esse câncer nos pacientes, uma mágoa, né, um rancor crônico e mantido, é muito importante na gênese do câncer, né? Existem outras questões, mas a mágoa ela vem muito frequentemente associada, tá? Atividade física, é importante a atividade física como prevenção e tratamento do câncer, porque nós temos a circulação do Qi, né? Que é a melhora da energia vital, através do exercício físico, da atividade física, a melhora da respiração, a qualidade respiratória, a respiração abdominal, né, tão falada, e a oxigenação dos tecidos. Tá? Vamos para um outro ponto do tratamento, a higiene bucal, muito desvalorizada, muito desconsiderada, mas sabemos que em todos os dentes a passagem de meridianos, esses meridianos vão nos conectar com órgãos, com o sistema imunológico. Então a higiene bucal e sempre a ida até o dentista para cuidar da nossa saúde bucal é fundamental para a prevenção e tratamento de câncer. Dentro do tratamento, importante do detox, que nós sabemos que dentro do detox nós vamos eliminar
grandes fatores causadores de câncer, que são os metais pesados, os poluentes, os fitalatos, os xenoestrógenos, né? Então o tratamento da detoxificação é muito importante. Nós temos várias substâncias, né? Temos o Lugol, temos o zeolite. O zeolite ele é o resíduo de uma rocha vulcânica, tá? Tudo isso, pessoal, sempre com orientação médica. Ninguém deve fazer detox por conta própria. Tem que procurar ou um nutrólogo, um médico integrativo, ou alguém que realmente até um homotoxologista, né? Alérgicos alimentares, a gente sabe que o leite de vaca hoje tem vários estudos que indicam a predisposição a câncer de mama, câncer de ovário e câncer de intestino. Então é bom ver realmente o quanto essa substância impacta em você. Então podemos ver isso através da biorressonância também. A homeopatia tem vários detox pela via homeopática. A fitoterapia, nós temos tratamentos do fígado, tratamentos do intestino e facilitação também de eliminação através dos rins com fitoterápicos, tá? Um dos fitoterápicos que a gente pode usar é a bardana, tá? Mas é bom que todo mundo pesquise um pouquinho e procure os seus próprios médicos, a equipe multidisciplinar, para poder investigar e escolher o melhor fitoterápico, tá? Nada deve ser feito sozinho. O enema de café, que já foi aventado há muitos anos, né? A capacidade que ele tem de, inclusive, eliminar vermes, restituir a mucosa colônica, né? A integridade da mucosa do intestino, e é um grande detox que pode ser realizado. E a limpeza hepática, que temos os protocolos, inclusive do suco de maçã, né? Trazido aí por vários autores. A modulação da microbiota intestinal, a gente consegue fazer isso através de testes genéticos hoje em dia. Há uma pesquisa muito grande em que é individualizado, né, esse teste. Em cada paciente tem uma proporção de bactérias na sua flora intestinal, e essa proporção, essa junção, né, essa equipe, ela pode predispor a transformações metabólicas e até transformações genômicas. Então, quem tiver condição de fazer um teste genético para ver o quanto a sua flora está desviada do ideal, também é uma grande ferramenta para tratamento e prevenção. A dieta ela vai visar o quê? A dieta dentro do câncer, né? Ou anticâncer, né? Ela vai visar melhorar o estado nutricional, sabendo que, além das toxinas ambientais, além dos tóxicos alimentares, existe o quê? A presença também de carências nutricionais e carências vitamínicas. Então o câncer, ele é o quê? Como toda doença hoje dentro da visão integrativa, ela é a junção de vários fatores. E um dos fatores é a desnutrição. Então precisamos melhorar nosso estado nutricional, tá? A mudança da rota metabólica, ou seja, segundo o Dr. Thomas Seyfried, né, que fala que o câncer é uma doença metabólica, então temos que melhorar a função das mitocôndrias, diminuir as cargas de açúcar que usamos, diminuir o uso de farinhas, de ultraprocessados e processados, porque isso faz muito mal, tanto para o nosso sangue quanto para a nossa mitocôndria, sem falar na flora intestinal. Hidratação é um dos detox, né? Hidratação é imperiosa, porque tudo depende de água, somos 70% água, né? Então a hidratação sempre que possível com uma água alcalina, ou alcalinizar a nossa água, aprender através de maneiras naturais. A dieta cetogênica é uma dieta que 70% a 80% nós comemos gorduras saudáveis, de 10% a 15% nós comemos proteínas, e uma proporção de 5% para menos de carboidratos, e principalmente os carboidratos que nós falamos com os ultraprocessados. Então farinhas brancas, né? O excesso de pães, o excesso de doces, de sobremesas, né? Então isso não entra nessa dieta. Essa dieta ela visa o quê? Fazer o quê? O uso de corpos cetônicos como fonte de energia. Essa fonte de energia ela é melhor aceita pelo cérebro, pelo coração. Essa fonte de energia ativa as nossas mitocôndrias, ou seja, gera mais energia, gera mais oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais essa célula está blindada de sofrer uma tentativa de se transformar em uma célula cancerosa. O uso das protoantocianidinas, né, esse nome enorme aqui, na verdade é aquele pigmento, aquela substância que dá cor escura às frutas e os vegetais, tá? Então a gente pode acrescentar aqui a importância da amora, do mirtilo, do morango, da uva, né? Muitas vezes até o uso do suco de uva integral mesmo, né? Essas substâncias elas nos blindam também, elas favorecem a destruição de tóxicos e de substâncias cancerosas, melhorando o nosso sistema imune
melhorando nossa flora intestinal, agindo como prebióticos. O uso do chá verde, né? A epilato-catequina galato do chá verde, ele é tem um grande potencial em bloquear as células cancerosas na fase de iniciação. Tá? O uso da curcumina. A curcumina ela age em todas as fases, tanto da iniciação do câncer, quanto da promoção, quanto da progressão. Então ela é uma grande arma terapêutica e muitas vezes nós até podemos usá-la até para prevenção. Tá? Redução de alimentos nocivos, nós já falamos de alguns deles, né? Grandes venenos aí, o açúcar refinado, a carne vermelha, eu vou explicar, os ultraprocessados, os refrigerantes. Carne vermelha por quê? Porque a carne vermelha ela acaba estimulando a produção de uma substância chamada mTOR. Esse mTOR ele propicia a transformação e o favorecimento também de inflamações, ou seja, todos aqueles produtos de glicação avançada, aquela carne queimadinha, que são os AIDs, tudo isso ele estimula a inflamação. O mTOR ele estimula a inflamação e estimulando a inflamação ele estimula sistemicamente o empobrecimento e o favorecimento e aparecimento de câncer. Tá? Tratamento clássico, cirurgia, né? A gente sabe que a tendência hoje é para cirurgias cada vez menos invasivas, né? O paciente é muito bem estudado antes do procedimento cirúrgico, muitas vezes é necessário, sim, como parte do tratamento. Por quê? Porque toda vez que você interfere no processo, que o tumor é o grande sintoma, né? Vamos falar no sintoma, né? No tumor, na massa. Toda vez que você interfere nela, você acaba também podendo acelerar a progressão para fases mais avançadas. Então, às vezes é necessário, mas o menos radical possível, né? O objetivo é reduzir a população, reduzir o número de células cancerosas. A radioterapia é um tratamento que normalmente se faz até conjuntamente com a cirurgia. Muitas vezes ela é até feita antes, né? Tanto a rádio como a quimio ela pode ser feita antes, durante ou depois, tá? A radioterapia, o objetivo literalmente torrar as células, né? Destruir as células por uma temperatura muito alta, uma radiação muito alta, tá? A quimioterapia, ela tem o objetivo de reduzir a circulação do sangue e também reduzir a formação. Muito mais a circulação e aí o índice de metástases, né? Ou seja, a célula cancerosa está na bexiga e ela quer subir para o pulmão. Então a quimioterapia ela tenta brecar esse fluxo, diminuindo a formação de vasos e diminuindo a circulação livre dessas células indesejáveis, porque senão o processo acaba indo para aquela fase que a gente viu do Reich, né? Lá embaixo da morte celular avançada. Podemos falar também como a gente acompanha, né? Os resultados dessa quimioterapia a longo prazo, através da biópsia líquida, né? Então através da biópsia líquida, que são retirados 10 ml da circulação sistêmica, né? Pode ser até numa veia do braço, esses 10 ml eles vão ser estudados e vão ser feitos todos os testes dentro desses 10 ml de sangue para qual é a célula cancerosa que está circulando, né? Ou muitas vezes aquela célula que está escapando do efeito da quimioterapia. Aí nós conseguimos dirigir até um quimioterápico mais efetivo. Então a biópsia líquida surgiu nos últimos anos e ela ainda não tem o acesso como deveríamos ter, mas ela é uma grande esperança na escolha de um quimioterápico mais ajustado, mais efetivo contra aquele tipo de câncer. Tá? Ela tem melhores resultados da quimioterapia no câncer de testículo e nos linfomas e também nas leucemias. Então a quimioterapia ela tem um grande papel nesses 3 tipos de câncer, nessas 3 situações. Nos outros tipos ela é usada, mas com respostas muito baixas e muitas vezes quase que abandonada em outros tipos de câncer. Por exemplo, o câncer de pâncreas, ela é prescrita, mas o que se sabe é que não chega uma gotinha no pâncreas, então acaba sendo algo desnecessário. E eu acho que com o tempo isso vai ser de uma forma melhor avaliado e talvez até suspenso em alguns tipos de câncer, né? Por quê? Porque temos novas ferramentas, temos a imunoterapia, temos a terapia com células-tronco, temos a hormonioterapia, né? Em mama. Então a gente sabe que dentro do câncer de mama a importância do estradiol, que dentro da mulher menopausada ele falta, e essa falta é muito sentida. Então o uso de hormônios bioidênticos, né? Tanto o estradiol como um pouco da testosterona também. A testosterona também ela não pode estar demasiadamente baixa,
tá? Tanto que hoje, dentro do tratamento como uma doença metabólica do Dr. Thomas, né, que a gente viu, ele usa, além dos tratamentos da dieta, do exercício físico, do equilíbrio emocional, ele usa, dentro das ferramentas, os hormônios também, como algo muito impactante e que tem resultados muito satisfatórios. No câncer de próstata, a gente vê o uso da testosterona cada vez mais frequente. Tratamentos alternativos, né? Alternativos entre aspas, porque na verdade eu acredito que dentro de uma doença tão complicada, tão complexa, tudo deve ser tentado e utilizado, né? A ozonioterapia está mais que provada que funciona, né? O ozônio, ele trabalha com 3 moléculas de oxigênio, e se a gente vê que a célula portadora de câncer ela não tem oxigênio, ela está dentro do metabolismo até anaerobiótico, então o oxigênio ele vai ajudar demais essa célula. Ou ela se resolve, ou ela mesmo se suicida, que é a apoptose celular. Então o ozônio é muito importante. A gente tem a fosfetanoamina, que infelizmente o trabalho que foi feito na USP, né? Ele foi abandonado, o protocolo foi abandonado aqui em São Paulo, não chegou à fase 3, então não tivemos os resultados definitivos, mas parece muito promissora a fosfetanoamina, espero que ela seja retomada, essa tentativa de protocolo, e que ela possa ser uma arma também contra o câncer. Por quê? Nós temos essa substância dentro dos nossos corpos, né? Ela faz parte da membrana celular, e o que acontece? Quando ela foi sintetizada de uma forma natural em 100%, ela consegue penetrar dentro dessa membrana e ela consegue sinalizar para as células natural killers quais são as células cancerosas, quais são as células que devem ser destruídas pelo sistema imune. Então é uma substância que eu espero que seja retomado o protocolo, retomado os estudos, e que ela possa ser útil para todos nós, né? O dióxido de cloro, né? Ele é uma substância que vai levar oxigênio dentro da célula, né? Ele é um gás, ele vai levar oxigênio dentro das células e também determinar ou as mitocôndrias daquela célula se acendem ou ela se autodestrói, podendo resolver inclusive outras doenças do dióxido de cloro, porque ele age em células em que há esse metabolismo anaeróbico, em que há uma acidose metabólica dentro dessas células. O PEMAPA é uma substância que está sendo usada nos Estados Unidos em protocolos para cânceres ginecológicos. Ela foi descoberta por um brasileiro dentro de uma oficina em Birigui, e ele foi levada essa substância. Ela nos Estados Unidos ela já está autorizada pelo FDA e está sendo usada em cânceres ginecológicos com grandes resultados. Então o PEMAPA, que é uma descoberta brasileira, tem um grande potencial para ser usado no futuro em associação com os outros tratamentos. A hipertermia, ela é usada principalmente em próstata, para poder realmente torrar as células cancerosas. Ela é usada muito na Alemanha, tem grandes resultados para câncer de próstata, e uma grande vantagem, não deixa as sequelas da cirurgia. Tá? Uso de suplementação, como a gente viu, que é uma carência nutricional, uma carência vitamínica. Então, cada vez mais vai se usar também suplementos dentro, tanto do processo de prevenção como tratamento de câncer, tá? Mas, mais uma vez, sempre autorizado e sempre direcionado, prescrito por um médico, ou um nutrólogo, ou uma nutricionista, alguém da nutrição funcional, tá? Então, a gente vê a melhora da função mitocondrial com vários suplementos, por exemplo, o magnésio é um deles, né? Porque o magnésio participa de 300 reações químicas no corpo. O selênio tem muito a ver com a saúde tiroidiana. O selênio também tem a ver muito com a saúde mitocondrial. Tá? A vitamina K2, ela tem sido usada em vários protocolos de tipos variados de câncer de pulmão, tá? Com ótimas respostas. O câncer de próstata e o câncer coloretal, ela também está sendo utilizada em estudos, tá? Mas tendo sido utilizada com resultados que parecem ser promissores também. Lógico, nada é único. Tudo é feito dentro de um conjunto, de um arsenal de ferramentas, de uma doença que nós estamos ainda entendendo, caminhando, engatinhando a saber como manejar. O zinco, ele vem em vários protocolos, eu pesquisei em vários protocolos de tratamento oncológico, porque ele mexe com a
parte metabólica, a parte nutricional de muitas células, tá? Ele melhora a performance também e parece inclusive que melhora a performance de tratamentos. A vitamina D, que é praticamente, né, já uma unanimidade, ela aborda 10% do nosso genoma. O licopeno, ele é usado como preventivo de câncer de mama e câncer de próstata. Por tratar-se de uma doença sistêmica, como a gente viu, né? Então a necessidade de um segmento sempre de perto com uma equipe multiprofissional, né? É uma doença pluriprofissional, né? O objetivo principal é permanecer em remissão, né? Sair dessa angústia que até o próprio nome nos traz, né? Então assim, cura é uma coisa complicada de se falar por enquanto, né? E o que nós temos que fazer é o quê? Tentar lançar a mão de todas as ferramentas possíveis e imagináveis para manter em remissão. O que é remissão? O câncer tem que estar controlado. Então não temos que mais ter nenhum tipo de demonstração, ou seja, nenhuma massa, nenhum tumor, nenhum linfonodo, nenhum sintoma, né? Todos os exames negativos. Então, o paciente em remissão, lembrando que todo paciente oncológico deve evitar açúcar. O açúcar, ele predispõe a um desequilíbrio, e a gente lembra que toda vez que a gente usa açúcar, há um pico de insulina, e que existe um hormônio liberado junto com a insulina, que é carcinogenético. Tá? O tratamento deve ser sempre bastante, a atenção do tratamento feito com bastante cuidado e muita disciplina por parte do paciente. Que, na verdade, quem tem que se cuidar, quem tem que ter esse cuidado é o paciente, e poder também terceirizar isso para o grupo multidisciplinar que está acompanhando. Agradecer pela presença de vocês que vieram aqui e de quem está assistindo a gente à distância, tá? E eu estou aberto a perguntas. A hereditariedade, tem um estudo já de quanto é hereditário e quanto a gente pode controlar, entre aspas, na incidência do câncer, uma vez que a genética não é mais tão definidora do câncer, sendo que hoje existe uma epigenética, que é quando você evita certas coisas para evitar a formação do câncer ou a manifestação? Na verdade é muito variável, né? Conforme a gente viu aqui, você vê o câncer de mama, que houve, né, muita informação há um tempo atrás aí com relação aos genes supressores. Se você tiver esses genes é melhor arrancar mama, não arrancar mama, né? Então assim, a gente vê que dentro do próprio câncer de mama a participação é de 5 a 10%. É importante, sim, mas não é tão definitiva como antigamente. Então a gente tem como, através da epigenética, de todos os fatores que a gente mostrou aqui, um equilíbrio emocional, uma reprogramação mental, atividade física, hidratação, uso de suplementos, né? Todo esse arsenal a gente tem como, a partir do diagnóstico, tratar, buscar a remissão e a partir de um olhar preventivo, fazer o máximo para que todo um silenciamento dessa carga genética, dessa informação que a gente traz. Conforme eu falei, essa informação está no plano subatômico. Então, no futuro, o que se espera? Que através da medicina quântica, essa informação seja trocada e nem haja essa participação mais genética. A pessoa já traga para esse corpo aqui uma informação harmônica. Tá? A minha pergunta você fez. Porque eu tive, né? Meu pai faleceu de câncer, minha mãe faleceu de câncer, meu avô faleceu de câncer. E eu já tive, né? Então, eu ia fazer perguntas, mas já foi respondido. Não, mas qual a pergunta que você gostaria de fazer? Qual a dúvida que ficou? A parte da hereditariedade mesmo, né? Eu tenho os dois lados, né? De pai e de mãe. Quando a gente faz a biorressonância, a gente vê que existe a biorressonância, existem os testes genéticos. A gente vai saber, dentro desses testes genéticos da biorressonância, qual é o maior provável. Qual desses é o que a gente mais deve tomar cuidado. Mas eles, como todos os cânceres, na verdade, é uma doença só, a gente tem que realmente cuidar da alimentação, do nosso estado nutricional, do nosso estado de suplementação de vitaminas,
né? Tentar ter menos desequilíbrio, né? No dia a dia. Então é uma série de medidas. Mas ninguém está livre também de fazer tudo isso e acabar não conseguindo obter êxito. E aí o que acontece? Você estando coberto por uma equipe multidisciplinar, os indícios serão previamente diagnosticados, o diagnóstico será precoce, e aí com certeza, dentro do diagnóstico precoce, a resolução é muito rápida, e assim, dentro do diagnóstico precoce, a cura daquele câncer é provável. Mas como há toda uma informação dentro do campo da família, isso sempre tem que ser olhado, reolhado, reanalisado, né? Então assim, na verdade, eu trouxe aqui um livro, mas está ali, esse livro aqui. Esse livro aqui, Anticâncer. O que ele fala, esse autor, né? Esse autor, David Servan Schreiber, ele já faleceu. Ele teve uma experiência com câncer cerebral, um glioblastoma, que é um dos piores cânceres que diz. O que ele diz? Nós estamos diariamente produzindo células cancerosas e devemos, através da dieta, do controle emocional, do padrão mental, destituí-las de um controle máximo. Ou seja, começar a destruí-las através das células natural killers. Então ele fala no livro inteiro, com várias ferramentas, é um livro maravilhoso, né? Um trabalho maravilhoso que ele fez. Tem um outro segundo livro que chama Curar, né? Então ele teve um câncer e ele vivenciou todos os tratamentos, todas as complicações, e chegou um momento que ele falou, agora basta, agora eu vou tentar fazer investigação, pesquisa, e tem muitos dados aqui, e nesse livro ele fala como nós podemos, através do uso de frutas, verduras, legumes, uma alimentação, um equilíbrio emocional, segurar, travar, silenciar, no mínimo bloquear, não deixar essas células cancerosas tomarem conta dos nossos corpos. Uma das coisas que você falou também aí no meio dos tratamentos, são tratamentos da parte psicológica, né? A gente sabe hoje em dia que, por exemplo, pessoas que passaram por grandes perdas, depois de um certo tempo, acabam manifestando, como, por exemplo, o câncer de mama, quando a mulher se sentiu desprotegida de alguma maneira, ou a perda de um parente muito próximo, ou do marido, né? Então, assim, essa questão emocional também influencia na hora dessa célula cancerígena se manifestar, né? Eu acho que diante de uma perda, a busca de uma terapia o mais rápido possível, né? Inclusive temos a terapia também do QI, né? Do grande Eduardo Fatibani. Então, o QI, ele faz o QI preventivo. Acho que diante de um quadro emocional muito traumático, de um transtorno pós-traumático, ou seja, às vezes um assalto, né? Que todo mundo está dentro do jogo da vida. Um assalto, ou uma perda do emprego, uma perda financeira, uma falência, né? Todos nós devemos procurar rapidamente tentar voltar ao equilíbrio ou tirar essa informação do nosso campo, porque isso sim, se isso for enraizado, é mais um fator que, somado a outros, pode nos predispor a câncer, porque vivemos em grandes centros e a poluição é certa, né? A poluição ambiental é certa. Então, eu acredito que o equilíbrio emocional e a resolução desses traumas, desses bloqueios, deve ser o mais rápido possível. Pelo que você falou, todos nós temos as células transitando. Sim. A hora que a gente sofre um embate como esse, a gente baixa a nossa imunidade e aí às vezes a porta dessas células tornar um pouco mais fácil dela se instalar e aí o câncer vira à tona, né? Amplificação, né? Essa amplificação é realizada. E aí a importância então de nós estarmos o tempo todo nos cuidando e observando. Autoobservação, né? O que vem na minha mente todos os dias, o que me deixa tão para baixo, o que me entristece tanto, as mágoas que eu trago do passado, aquelas condições que eu não perdoo, né? Então a importância do perdão, de buscar o perdão, de buscar a gratidão a cada dia, né? De agradecer tudo que nós temos, né? A gratidão, a gente sabe que ela mexe nos telômeros, né? Os telômeros são aquelas pontas dos cromossomos que permitem a longevidade, né? Então assim, buscar isso, o perdão, a gratidão, a resolução dessas mazelas emocionais, que o Weich inclusive fala de pestes emocionais, né? Então tudo isso precisa ser resolvido, porque nos predispõe realmente a um desnível energético muito grande, e dentro do estudo do Reich, quanto menos energia nós tivermos, quanto menos energia biológica nós tivermos e pudermos recompor as células, né? Regenerá-las,
nós estamos abertos a aparecer qualquer doença crônica, inclusive o câncer, né? Que anda junto com a depressão, né? Então a gente tem que falar também que, assim, muitos pacientes acabam, diante de uma depressão, muitos anos, tentativas de sair daquele quadro depressivo, não conseguindo sair, eles estão caminhando, infelizmente, para o aparecimento de um câncer. Uma última pergunta. Existe alguma relação entre células-tronco e câncer? Porque eu vi esses dias uma reportagem no jornal de um homem que fez um novo tratamento com células-tronco e ele conseguiu se recuperar totalmente, inclusive tinha metástase já. Existe algum dado já sobre isso ou é um estudo novo? Existem pesquisas, mas a gente não tem ainda uma conclusão. Porque, na verdade, quando aparece um dado, ele é refutado. Mas, por exemplo, o que são as células-tronco? São células com pluripotência, ou seja, aquela célula ela vai dar origem a todas as células, a todos os tecidos, a todos os aparelhos, né? Então ela é uma célula multifuncional. Então, se a informação que entra, uma informação limpa, harmoniosa, que traz integridade para aquele tecido, com certeza a pessoa vai se beneficiar. Que é a mesma coisa diante de uma terapia da medicina quântica, né? Se a onda que chega naquele órgão, e o órgão, a gente sabe que tem o órgão físico e o órgão energético, né? Os chakras, inclusive. Se aquela informação que chega naquele órgão, por uma onda da física quântica, ele leva uma informação harmoniosa, leva, por exemplo, para o fígado que está doente, a informação do fígado normal, e a informação do fígado normal, ela entra e ela começa a fazer parte daquele órgão, a doença está praticamente resolvida. Tá bom. Tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta. Eu fiquei aqui olhando. Então agradeço o pessoal que está assistindo agora online, o pessoal que vai assistir depois a posteriori, né? E o pessoal que tem que ver aqui presencialmente, tá? Agradecer a todos vocês a oportunidade, né? De passar um pouquinho de informação a respeito dessa doença tão difícil, que na verdade daria 4, 5 palestras, porque é muita informação nova, informação clássica também, tradicional, né? E a gente vai dar a próxima palestra agora só em agosto, em julho nós vamos preparar um tema para agosto de uma maneira ainda mais abrangente e nós damos as notícias aí pelo Instagram. Agradecer pelos mantimentos trazidos, né, pelas doações, tá? Que na verdade o intuito maior, além de levar informação, é também colaborar com uma casa aqui na Moca, com idosos, né, de longa permanência. Então é levar o conhecimento e também aproveitar a oportunidade para uma ação de caridade. Obrigado.